Entre 2014 e 2015, produtores rurais da região de Iporá, em Goiás, participaram de um projeto de pesquisa promovido pelo Instituto Federal Goiano, Campus Iporá. O projeto realizou diversas ações participativas com o objetivo de melhorar as características produtivas, sociais e econômicas desses produtores. Esse projeto foi baseado em uma pesquisa socioeconômica e sobre os sistemas de produção que fizemos em Iporá e em alguns municípios vizinhos. A pesquisa foi inclusive apresentada aos produtores. Na pesquisa, nós verificamos que há o predomínio de pequenas propriedades e da agricultura familiar na região. Já a produção rural é pouco diversificada, baseada predominantemente no leite. Nós também observamos que é grande o número de produtores que trabalham fora da propriedade, em outras atividades remuneradas. Outro problema é que se usa muito agrotóxico e fertilizante químico, que aumenta cada vez mais a dependência de insumos. Além disso, os produtores encontram muita dificuldade no acesso ao mercado. A médio e longo prazo, a situação dos produtores pode se tornar muito vulnerável, tanto do ponto de vista social quanto econômico. E nesse momento, então, nós decidimos intervir no processo de gestão, justamente para tentar fazer com que os produtores melhorem as suas condições relacionadas ao sistema de produção, gerando assim maior eficiência e melhor produtividade nas suas atividades como um todo. Em fevereiro de 2014, o projeto foi apresentado aos produtores rurais e aos gestores do IF Goiano. O trabalho foi principalmente com produtores de uma cooperativa de agricultura familiar, a Comafir, e de uma associação de produtores de leite, a AproSanta. A primeira atividade do projeto foram as oficinas de informática, que ensinaram operações básicas como fazer planilhas, consultar a internet e comunicar-se por e-mail. Nas nossas pesquisas, descobrimos que a falta de informação trazia sérias limitações para o aumento da produtividade. Por isso, a importância de incentivar o uso de novas tecnologias da informação. Em março daquele ano, aconteceu o primeiro dia de campo, realizado na Fazenda Escola do IF Goiano. Nesse primeiro momento, servidores técnico-administrativos que trabalham na Fazenda Escola conversaram com os produtores sobre diferentes assuntos. Como a maioria é formada por produtores de leite, ofereci algumas instruções sobre boas práticas de manejo. O assunto foi higiene na ordenha. Demos algumas instruções sobre limpeza e desinfecções do teto antes e após a ordenha, o que é conhecido como pré- e pós-dipping, respectivamente. Esse conhecimento é essencial para manter a qualidade do leite e a saúde da glândula mamária dos animais, evitando a ocorrência de mastite. Na oportunidade, falamos sobre a cultura da batata doce, que é muito versátil de baixo custo de produção e tem grande potencial de uso na região. Neste dia, apresentamos técnicas de produção de mudas e falamos sobre o aproveitamento das raízes produzidas, sejam as inaptas ao consumo humano e as aptas ao consumo humano. Em oportunidades que o preço de mercado esteja muito baixo, as raízes podem ser aproveitadas totalmente na alimentação do rebanho bovino, substituindo assim alimentos energéticos como o milho. Eu levei os produtores para visitarem o campo agroecológico da Fazenda Escola. São pequenas parcelas de terra com diferentes variedades e cultivares de gramíneas e leguminosas. Nessas parcelas, nós conseguimos observar quais plantas se adaptam melhor à região. Buscamos mostrar espécies diferentes daquelas que são usadas na região, como, por exemplo, as leguminosas feijão guandu e labi-labi, que são ricas em proteína e podem ser usadas na alimentação bovina. Apresentei os resultados de 2 pesquisas realizadas na Fazenda Escola. A primeira delas, avaliamos o custo de uma formação de pastagem para gado de leite e sua capacidade de retorno financeiro. A outra pesquisa, avaliamos a viabilidade econômica da produção de milho em rotação em pequenas propriedades. Descobrimos que essa produção de milho é rentável se destinada às necessidades internas da propriedade. As 2 pesquisas trabalharam com custo e condições da região de Iporá, o que é muito importante na hora de discutir com a comunidade qual delas aplicar e como aplicar. O segundo dia de campo foi na comunidade Pé de Pato, que fica a 13 quilômetros da cidade de Iporá. A conversa com os produtores foi sobre a importância do cooperativismo e do associativismo. Os convidados foram o professor de Sociologia Delson Ferreira e os pesquisadores da Embrapa, Alcido Vander e Agostinho de Donê.
Nesse dia, nós conversamos sobre aquelas inquietações e angústias de quem trabalha no campo, como, por exemplo, sabe, aquela falta de interesse dos filhos, aquele problema sério que envolve, na prática, o como aquele produtor vai construir a sua história no tempo. Então, segundo esses produtores com quem a gente vem conversando e já conversou, os seus filhos, por evidência, começam a buscar atividades na cidade que proporcionem uma melhor qualidade de vida do que aquela que eles dizem encontrar no ambiente rural, ou seja, na roça. O desafio nessa situação é grande e ele está justamente em quê? Em melhorar a qualidade de vida do trabalho no campo para promover a possibilidade da sucessão familiar nas atividades rurais. É exatamente isso que eu disse agora há pouco. Ora, se o produtor não tem para quem passar a sua atividade na velhice, o campo esvazia, o êxodo rural se acentua. E essa ação de acentuar o êxodo rural é o grande problema que a gente tem nos dias de hoje. Quer dizer, as cidades incham por quê? Porque o campo esvazia. Os nossos parceiros, como a Embrapa, falaram também sobre a importância dos produtores trabalharem juntos, né? Especialmente os pequenos produtores, porque através das associações e das cooperativas, esses produtores eles vão conseguir melhores oportunidades no mercado. Trabalhando de uma forma mais aglomerada, eles conseguem ter melhores oportunidades no sentido de fazer com que as suas compras e as suas vendas passem a ter melhor eficiência, uma vez que eles fazem todo o processo em conjunto. Então, a parceria através das cooperativas e associações, elas passam a ser muito importante dentro do processo de permanência, inclusive, desse produtor junto ao setor rural. A comunidade de Jacinópolis recebeu o 3º dia de campo. A equipe do IF Goiano apresentou e entregou para a Comafir um projeto completo de laticínio para processar leite e produzir iogurte com frutas do cerrado. O objetivo desse projeto foi desenvolver no produtor a consciência de que o planejamento é essencial, mas, eventualmente, o projeto de laticínio também pode ser colocado em prática. A ideia da participação do Instituto Federal para o desenvolvimento dessa atividade ou deste projeto é justamente mostrar para o cooperado que, uma vez a implantação de um processo industrial de produção, isso faz com que ele consiga ter duas formas de receita. A forma de receita na venda do produto in natura e a forma de receita através da venda do produto acabado. Então, todo o rendimento que vai ser trabalhado por esse laticínio, de certa forma, ele retorna ao produtor rural, né, uma vez que aquele laticínio ele passa a ser da cooperativa. E consegue também, através da cooperativa, agregar maior valor ao seu produto. Outra discussão levada para os produtores foi uma comparação entre diferentes tipos de alimentação para bovinos de corte. O aluno Sérgio Antônio Schwartz Custódio apresentou sua pesquisa que compara a alimentação com cana-de-açúcar in natura, silagem de cana e silagem de milho. E mostrou aos produtores as vantagens e desvantagens técnicas e econômicas de cada tipo de alimentação. A escolha final vai depender da tecnologia e da infraestrutura que cada produtor possui. Em 2015, segundo ano do projeto, os produtores visitaram a sede da Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás. A discussão na Embrapa foi sobre os benefícios de adubos verdes para a melhoria da fertilidade e estrutura do solo. Os parceiros da Embrapa apresentaram e incentivaram ainda a implantação de sistemas de produção agroecológicos. Com esses sistemas, diminui o uso de insumos e os alimentos produzidos são mais saudáveis e têm maior valor nutritivo. Em mais uma roda de conversa sobre gado de leite, o aluno Kaique Dias, do curso de agronegócio, falou sobre boas práticas de ordenha mecânica. Algumas práticas muito comuns na ordenha podem contaminar o leite e causar mastite, ou seja, a infecção da glândula mamária da vaca. Nesse dia, nós realizamos todos os passos da ordenha mecânica de forma correta, desde o teste para verificar se o animal tem mastite até a aplicação final de produtos no teto, para evitar que se desenvolva o problema. No encerramento das ações do projeto, foi apresentada uma alternativa para a alimentação de gado de corte em confinamento, o glicerol. O glicerol é um álcool açucarado obtido durante a produção de biodiesel. Como a indústria não consegue aproveitar todo esse glicerol, surge uma oportunidade para seu uso em ração de ruminantes. Devido ao seu teor de energia, o glicerol pode substituir tanto o milho quanto o sorgo na ração. A equipe do IF Goiano realizou uma pesquisa para avaliar o uso desse produto na alimentação de gado de corte associado à silagem de cana.
Nesse dia de campo, nós apresentamos aos produtores os resultados parciais da pesquisa com relação ao ganho de peso e consumo de matéria seca pelos animais. Em 2 anos de projeto, foram propostas diversas ações para melhorar a vida dos produtores da região de Iporá. Neste projeto, nós procuramos destacar a importância do sistema de produção como um todo. Ou seja, o produtor não deve focar em apenas uma ou outra atividade, como a produção de leite, a pecuária de corte, a produção de hortaliças, frutas. Uma propriedade rural deve ser vista como um organismo agrícola, em que as diferentes atividades se integram e fortalecem o sistema de produção. Integradas, as atividades são mais produtivas e rentáveis. Consequentemente, isso melhora a qualidade de vida das famílias que vivem no campo. Daí a importância de se levar ao produtor rural conhecimento sobre informática, questões sociais, importância do planejamento, técnicas de produção animal e vegetal, conceitos sobre o sistema de produção agroecológica para a diminuição da dependência de fertilizantes e agrotóxicos. Tudo isso contribui em conjunto no aumento da produtividade, renda e qualidade de vida dos produtores rurais de Iporá e região. Dentre as ações e as atividades proporcionadas por esse projeto, uma das mais importantes, talvez, é a condição de planejamento. Algo que faz com que os produtores comecem a ter um pouco mais de autonomia dentro dos seus negócios, comecem a observar os seus negócios rurais literalmente como negócio e não apenas como uma atividade de sobrevivência. Um outro ponto que eu acho que é importante ressaltar, que o planejamento financeiro dentro da organização, dentro da atividade rural, ele faz com que os próprios filhos entendam que a atividade é uma atividade interessante e que ele possa imaginar aquela atividade como a sua profissão de futuro. Cada roda de conversa foi ainda um espaço para reflexão e conscientização sobre questões sociais do homem que vive ou trabalha no campo. O projeto, mais que uma forma de trocar experiências com a comunidade, tornou-se um espaço de reflexão e de transformações.